Mano, agora a parte chata, né, do Corinthians. A parte legal. O promotor Cássio Concerino, né, mano, hoje anunciou aí, a MP, o Ministério Público, denunciou Andrés, né, e o atual superintendente financeiro, Roberto Gavioli. Gravioli. Né? Isso. Pelo uso indevido do cartão corporativo do Corinthians, né? Inclusive por crimes de apropriação indébita. Apropriação. Falei certo, apropriação. Apropriação, é isso. Lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário. Nossa. Caraca, o Andrés? Mentira. Mentira, velho. Caso a denúncia seja recebida pela Justiça, né? Como eles foram denunciados pelo Ministério Público, agora a Justiça tem que aceitar, né? Essa denúncia. Então, eles poderiam aí virar réus e ter que devolver aí uma ação penal, né? E ter que devolver ao Corinthians 480 mil que foram gastos no cartão, mais 75% desse valor dos 480 mil em danos morais, viu, mano? Como indenização. É, uma indenização pro Corinthians. Mas, ô Mota, vamos lá, você colocou isso daí como se fosse uma notícia ruim, não é? Essa notícia é muito boa, inclusive. Com relação aí a tudo que tem acontecido no Corinthians, eu vou te falar, Mota, pra mim esse Cássio Concerino, o promotor público, esse cara ele merece um busto dentro do Parque São Jorge. Porque ele fez e faz o que muito dirigente bunda mole e conselheiros bundões aí também, que tem interesses políticos dentro do clube e ficam lambendo o saco de dirigente, ficam dando a vida pela chapa política, não conseguem fazer. Então o promotor aí, o Cássio Concerino, ele tem feito muito pelo Corinthians, diferente desses abutres e essas ratazanas que lá estão durante décadas. Então, posto isso, Mota, vamos lá. Eu, hoje, por volta das 11 horas da manhã, quando começou a coletiva dele, eu ouvi na íntegra. E pasmem, Mota, ele falou que ele tem mais 8 caixas de documentos para abrir, que ele não abriu ainda. Ele terminou aqui no Andrés, mas ele tem ainda para abrir aí as faturas de cartões aí do Duílio Monteiro Alves e depois aí posteriormente do Augusto Melo. Porque ele começa pegando isso daí, Motinha, se eu não me engano, acho que desde 2018, salvo engano, agosto de 18, quando ele começa a buscar esses vestígios de usos indevidos, e ele pegou e falou, não precisa ser muito expert para olhar e ver que tem muita coisa ali irregular. Falou, porque você tem, por exemplo, 2 relógios comprados na H Stern, você tem uso do cartão corporativo na Brooksfield, ou seja, você usou isso daí pro clube, né, pra quê? Mas é óbvio. Então, Mota, e detalhe, esse Lazarento aí é réu confesso. Ele é réu confesso no uso do cartão corporativo que ele fez. Então, nesse ponto, cara, na boa, o Conselho Deliberativo do Corinthians, assim como o CORE, eles deviam ter vergonha na cara. E por mais que o Andrés tenha pedido afastamento e eles afastaram aí o Gavioli lá, o superintendente financeiro, mas esses caras já não deviam estar dentro do clube há muito tempo. Porque, Motinha, esse cara aí, o Gavioli, ele era o responsável pelo departamento financeiro na época do Andrés Sanches. E quando você tem esse uso indiscriminado de cartão corporativo, porque, por exemplo, até o promotor ele cita esse exemplo, ele fala, você não precisa ter um estatuto falando a respeito do cartão corporativo. Qualquer empresa que tenha um cartão corporativo, você sabe como utilizá-lo. Realmente para que você possa estar representando a tua empresa. E quando você faz uso do cartão corporativo, qual que é o procedimento de praxe para uma pessoa decente? Você pega a nota fiscal do que você fez de serviço e apresenta depois dentro do departamento financeiro e justifica o porquê você fez uso daquele cartão. Ó, usei aqui para comprar passagens da Gol, pro Corinthians ir jogar na Bahia. Olha, me hospedei aqui no Intercontinental, tá aqui a despesa aqui do clube, passei o cartão. Você faz isso, uma pessoa decente faz isso. Agora, esse descarado, esse cara de granada do cacete, ele fez uso do cartão corporativo num passeio de final de ano, lá em Natal, na Praia de Pipa, depois ele foi para Noronha, ele teve a pachorra de gastar, por mais que ele tenha devolvido, entre aspas, porque quando abriu-se sombra, aquele pastor Mala fez a denúncia no Twitter, falando a respeito do uso do cartão corporativo, ele apresentou alguns gastos, mas não eram todos os gastos. Ele falou, quem nunca confundiu depois de tomar algumas, porque eu tinha um cartão do mesmo banco, era a mesma bandeira, eu me confundi, quem nunca se confundiu? Quer dizer, a senha era igual, descarado, sem vergonha? Não era igual. Mas ele quis jogar isso daí pra dentro do conselho e parece que abraçaram. Então o negócio é o seguinte... 480 mil, né, mano? É muito dinheiro. Aí que tá, Motinha. O promotor, só naquele almoço que ele gastou em Noronha, foi quase 7 mil reais. Num almoço que ele gastou lá em Noronha.
Então, dentro desse cenário todo, a gente tá falando de quase 500 mil, Mota, gasto dentro de um cartão corporativo e que passou sem, vamos colocar assim, ser fiscalizado pelo esse tal desse Gavioli aí. Então o negócio é o seguinte, esse cara tem que ser responsabilizado também. E hoje, Mota, corrigido esse valor, dá muito mais do que o Andrés colocou lá nos cofres do clube e falou, devolvi. Até teve um repórter que fez uma pergunta, Sombra, que foi até interessante, falando, o fato dele ter devolvido o dinheiro ainda o incrimina? Ele falou sim, porque ele só devolveu depois de 5 anos, porque foi descoberto. Ele não teve a livre intenção de arrependimento, de falar, olha, estou arrependido, eu acho que eu fiz uso do cartão corporativo de forma indevida, tá aqui. Houve uma notícia que interferiu realmente nessa decisão dele. Porque senão tinha varrido para baixo do tapete. E não foi uma vez só, Maurício. Foram várias, RG. Várias vezes. Quer dizer, que desculpa que não tem desculpa. O período investigado, mas não tem desculpa, mano, que você RG. falou. RG, a última coisa, Motinha, perdão. A última coisa que dá pra gente pensar, ainda mais envolvendo esse sujeito, é a inocência, RG. Sim, olha, o Andrés ele agiu de maneira inocente, ele não sabia o que ele estava fazendo. A última coisa que eu vou pensar dele é a inocência, mas fala, Motinha. Mano, o período investigado pelo promotor é de 2018, né? Sim. Agosto de 2018 a fevereiro de 2021, né? E sim, também vai ter o do Willio, né? Que o período é... Peraí, cadê o Duílio? Já perdi o Duílio aqui. Poxa vida. Ele tá lá embaixo. Até 24, Motinha, quando entra o Augusto. 21 a 23. E se o Augusto também fazia uso, me parece, né, mano, que parecia que a prática virou comum. O cartão foi apenas passando de uma mão pra um pra outro e virou o ZNVZero. O tal do Gavioli da Fiel aí, não fazia vistas grossas, ou achava até comum. Porque se um usava, o outro usa... O cartão corporativo é o cartão de todos. É o cartão corporativo? Como é que é esse mas o que realmente causa espanto, viu, Portuga, é que esse sujeito aí, ele tava agora como superintendente financeiro. Que coisa, hein? E passou por gestões que lesaram demais o Corinthians. Então isso prova, né? Inclusive, novamente uma crítica aqui ao ex-delegado de polícia, e eu posso falar claramente isso daqui, porque não tem problema nenhum, o Romeu Tuma Júnior, que hoje preside o Conselho Deliberativo. Você é uma vergonha, Tuma. Você é uma vergonha. Em declarações recentes, quando você falou a respeito do Andrés Sanches, aí você achou até normal ele tá negociando com a Caixa lá junto com o Osmar Stabile. Você falou que não via problema. Você não via problema. O que me espanta muito é um ex-delegado agir dessa forma. Porque eu tenho vários amigos que são policiais, que os caras andam trepado até hoje, e se precisar intervir, mesmo aposentado em alguma situação que incorra um crime, o cara vai sacar o BR e vai sentar o aço. Porque o policial, ele tem isso na veia, ele tem isso no sangue. É correndo dentro dele. Agora o Romeu Tuma Júnior me espanta muito a passividade que ele fala do Andrés. O medo que ele tem do Andrés Sanches. Porque, cara, na boa, quando ele falava do Duílio, ele batia na mesa, saltava a veia do pescoço. Isso não pode acontecer! Eu, como presidente do conselho, não aceito isso. Agora, quando ele fala do Andrés Sanches, só falta ele miar. Só falta miar. Oi, o Andrés, não, a gente precisa ver o que fala o estatuto. Eu preciso ver aqui no estatuto o que o estatuto fala do uso do cartão corporativo. Eu vou agir de acordo com o estatuto. Mas é um medo dentro do Corinthians de colocar o Andrés no conselho de ética e expulsar esse cara de dentro do clube? Que Deus que me perdoe. Então é por isso, Sombra, que eu venho falando aqui há tempos. O que pode acontecer de produtivo dentro do Corinthians tem que vir de fora para dentro e não de dentro para fora. Dentro, a estrutura inteira é podre. Por mais que tenha um ou outro que não seja, mas, cara, esses caras, eles estão comprometidos porque eles não conseguem fazer nada. Eles estão num tsunami de merda. Ele coloca a cabeça pra fora, vem outra onda de bosta, enterra o cara de novo. Então não tem jeito, cara. A ajuda que o Corinthians precisa hoje precisa de vir de pessoas novas. Precisa vir de pessoas que tenham uma boa intenção e competência. Porque não basta ser bem intencionado e não ter competência pra tirar o time desse buraco. As pessoas, elas precisam ter realmente a referência do que elas vão fazer lá dentro. Então, por isso, esse projeto da Safiel, que vai ser apresentado agora no final de outubro, tomara que esse conselho tenha vergonha na cara de colocar isso aí para aprovação do associado. Porque eu vou te falar, Motinha, se depender desses caras que estão lá dentro, nós estamos full. Inclusive, mano, só mais complementando essa notícia, né? O ex-presidente André Sanches solicitou seu próprio afastamento do Conselho Deliberativo do Corinthians hoje, né? E do Core também. Que bonzinho ele, né? Pra se defender no Ministério Público. Olha, eu vou falar um negócio. Amigos, diga. Não, você deu uma pausa, agora espera. Preferencial. Não, o Mano tá falando, que o presidente do conselho, ex-delegado, e nada acontece, etc. Recentemente, na Câmara dos Deputados, a gente teve uma votação
que foi uma das coisas mais escrotas da história política do Brasil, foi a votação lá da tal da PEC da blindagem, onde eles votavam uma proposta de emenda constitucional, vamos lá, onde na verdade era para que eles não pudessem ser processados, ou seja, eles podem fazer o que quisessem e não poderiam ser punidos. Tudo bem, no Senado isso não passou, PEC enterrada. Conselho de clube como o do Corinthians, por exemplo... Imagina, velho. Não precisa nem votar PEC da blindagem. Não precisa. Já está ali instituído. Eles, né? Já está instituído, já está no DNA desses conselhos. Eu não sei se é só do Corinthians, não. Acho que não, né? Acho que não. Tá incrustado já. Tem das mais variadas cores de clubes Pelo aí. que a gente vê. E tem de vermelho e preto e branco, e tem de vermelho e preto, e tem de verde e vermelho, e tem de todas as cores. Rubro, negro, azul. Todos eles têm uma própria PEC da blindagem sem estar em estatuto nenhum. Não precisa. Sabe o que é triste, Sombra? Por exemplo, esse descarado, esse cara de pau do Andrés, ele pediu afastamento depois do que o promotor hoje expôs ainda mais. Porque antigamente a gente tinha informações aí do que a mídia colocava, mas quando o promotor ele realmente abre para perguntas e explica um pouco mais de maneira esmiuçada o que ele está fazendo, aí não tinha como o cara continuar dentro do clube. Mas, por exemplo, eu não sei até que ponto que esse afastamento, Sombra, não é uma estratégia jurídica também. Porque aí ele fala, tô afastado, Claro não posso ser julgado. Entendeu, RG? Eu não sei até que ponto que não existe essa indecência dentro do próprio conselho orientação, que o favoreça. Porque o RG, por exemplo, é a mesma coisa um político, Sombra. Se ele comete algum tipo de irregularidade que possa destituí-lo do cargo que ele ocupa, ou pelo menos dos benefícios que ele tem, esse cara ele não pode pedir um afastamento e não ser julgado. Ele que seja julgado à revelia, se ele não quiser estar presente. Mas ele tem que ser julgado, ele precisa passar por uma comissão de ética que obrigatoriamente tem que expulsá-lo do clube. O Corinthians ele precisa parar com essa indecência de varrer toda a sujeira desses picareta pra baixo do tapete, mano. O Corinthians ele não pode ter realmente dentro do seu próprio clube tantas pessoas que realmente comprometeram a vida e a saúde financeira do clube. Isso é um absurdo, cara. Bom, e o Gavioli também foi afastado, viu, mano? Pela diretoria. O Gavioli foi afastado. Então, e esse cara, Mota, o que é pior ainda, só um adendo, porque as pessoas também não sabem, não têm obrigação de saber. Eu também não sabia, e o promotor explicou hoje. Esse cara é remunerado. Porque diferente de outros cargos dentro do clube, Sombra, o diretor financeiro, ele tem que ter a remuneração, porque ele teoricamente fica full time pro clube. Ele tem que investigar uma série de coisas que teoricamente ele não investigou, mas ele recebia pra isso. Olha o absurdo, porque o presidente, ele não é remunerado no papel, né? Ele não é remunerado no papel, mas ele usa o cartão corporativo quando ele quer usar alguma coisa do clube. Mas enfim, o presidente, ele não tem uma remuneração no papel, Mota. Mas esse cara tem. O diretor financeiro do clube tem. E ele foi omisso, cara. Então o próximo que vai ser investigado agora, e parabéns aí pro promotor Cássio, e eu espero que ele continue nessa toada firme, é o mesmo indecente que assinou com uma empresa sediada num terreno baldio, passando por cima de uma recomendação do departamento jurídico e não fazer. E alegando, eu fiz porque eu tenho culhão. Então você que tem a culhão, na justiça também, você que devolva o que você fez contra o clube. Porque um cara que passa por cima de uma recomendação do departamento financeiro e faz alguma coisa, esse cara tá agindo de maneira dolosa. Ele não pode falar, não sabia. Porque se o departamento jurídico instruiu o cara a não assinar o contrato e ele mesmo assim faz, esse cara tem que pagar com os próprios bens. Inclusive, Duílio, só uma pergunta, se você estiver ouvindo, porque eu sei que de vez em quando você ouve. O que você faz da vida pra ganhar dinheiro, hein, Duílio? Qual que é a sua atividade profissional? Influencer. Ele não é empresário? Não gostaria, nem isso ele faz. Então, mas empresário do quê, Motti, ou RG? Eu queria saber qual que é o ramo de atuação dele. Precisa investigar agora. Ô, mano, o duro é saber que o nosso querido Andrés, uma vez candidato a deputado federal, conseguiu quase 170 mil votos. E se ele se serve assim do clube, do Corinthians, que é uma coisa, com todo respeito, menor, eu imagino esse homem podendo se servir do Estado. O que faria ele? Ah, mas fica tranquilo, tem outros fazendo o mesmo. Não, mas isso não tem a dúvida. Há um monte, todos. O duro é isso. É que no Corinthians ainda estão se levantando meia dúzia de gente honesta contra. Aqui parece que isso fica à margem. Mas quem é essa meia dúzia de gente honesta que tá se levantando? O Mano é um aí, ó. O negócio veio de fora. Então, o Mano não é lá de dentro, não. Não. Quem vazou? Que gosta do clube, eu digo, que gosta do Corinthians, estão se levantando. Teve algum conselheiro que tomou a frente nisso tudo, mano?
O conselho não, Sombra. Tem alguns que estão querendo surfar nessa onda agora. E agora todo mundo, depois das denúncias, todo mundo fala, agora tem que fazer. Mas fala e grita e corre pra trás da árvore. Mas esse monte de conselheiro bunda mole que hoje tá levantando bandeira falando, olha, agora tem que fazer não sei o quê, são os mesmos caras que bateram palminha lá atrás, na hora de aprovar a conta. Isso começou, Detalhe, eu não sei se foi um influencer ou jornalista que publicou lá... O Pastor Mala, Sombra, um perfil no Twitter. Pastor Mala, que publicou tais documentações. E ganhou uma certa notoriedade essa publicação. O famoso viralizou. Foi parar no Ministério Público. Não foi nenhum conselheiro que chegou e falou, olha o que eu tenho aqui. Não foi. Não foi, não. Mesmo porque seria fogo amigo, né? Não, Inclusive, Sombra, isso partiu da internet, desse perfil no Twitter, e o próprio promotor me disse. Ele falou hoje na entrevista coletiva que esse pedido partiu aí de um civil, uma pessoa comum. Não era o conselheiro do clube, não. Justiça feita ao Maurício Borges, que tem batido nessa tecla com relação a todos que estão lá mano, dentro. tem um cara que fala ninguém muito levantou também, que é essa bola. o Kaká Catalão, o mano conhece, esse cara fala muito, eu ouço sempre o canal dele e ele sempre falou disso aí no Corinthians. Diferente do De Paula. Não, o De Paula passa um pano... Ah, mas De tá Paula sempre lá somente. dentro, né? Tá O sempre tal lá do dentro. Duílio aí, mano, ele é empresário com atuações no setor de bares e restaurantes. O pai dele era dono... virou herdeiro. Veja bem, a família já tem uma tradição de muitas décadas dentro do Corinthians. Orlando Monteiro Alves, ele era dirigente do Corinthians, e depois teve o Adilson Monteiro Alves. O Adilson, se eu não me engano, era o dirigente, o pai era o Orlando, aí teve o filho, o Adilson. Ele era diretor de futebol. O Adilson foi diretor, e se eu não me engano, o Adilson foi na época até da democracia. Da democracia. Sim. Exato. E o Duílio é filho do Adilson. Eu lembro lá pelos anos 80, se eu não me engano, ele tinha uma casa noturna na Avenida Ibirapuera. Tinha uma casa noturna na Avenida Ibirapuera. Tá? Acho que se chamava Circos, se eu não me engano. Isso aí. Que falam... Inclusive, não vou nem falar de imóveis aí fora do Brasil, em regiões extremamente valorizadas aqui da cidade de São Paulo, mas eu acho que poderia realmente nessa investigação do Ministério Público ter um negócio bem esmiuçado para levantar bastante coisa aí desse cidadão também. Ele foi denunciado em quais itens? Porque o Sgrilles passou na hora do almoço, o Sgrilles é um baita repórter, né? Ah, mas você não fala assim. Baita Não fala assim que você vai ver como ele tá bem informado. O Sgrilles... Passa aí, Motinha, vamos lá. O Sgrilles é frustrador, Você vai ver que você não vai se arrepender. De dinheiro, Lavagem de dinheiro. falsidade de documentos tributários, né? E crimes de apropriação indébita. E débito. 3. Né? Mas aí é o Andrés, né? Agora, a denúncia é oferecida à justiça, aí precisa ver se a justiça Você vai aceitar. aceita a denúncia para ser aberto... Vai virar crime. Pra Vai virar, aceitar. pra virar um processo, né? Vai aceitar porque Diante quando do que você o promotor apresentou hoje, RG, olha, eu corto um braço se a justiça não aceitar essa Não, denúncia. vai aceitar sim. Ainda mais quando entra nessa do tributário aí. velho. Mas o negócio é o seguinte, se condenarem o Andrés, eu vou ficar abismado, viu, RG? Não, mano, e vou tem ser surpreendido. um fator aí que tá acontecendo nos bastidores, Não, mano. mas quando a gente vê certas coisas... você falou brincando, eu falo sério. Eu vou ficar abismado mesmo se for condenado. Eu vou ficar abismado. O problema... Mas, abismado, Sombra, teve um podcast, RG, que eu ouvi uma das frases mais imbecis da minha vida, dita da boca desse tapado aí. Porque ele diz o seguinte, ele falou, uma pessoa, ela tem o direito de roubar o teu relógio, a tua bicicleta, não tem o direito de te matar. Mas a gente vive num país pobre. A pessoa tem direito de roubar, ela pode pegar o teu relógio, a tua bicicleta, só não pode te matar. Partiu da boca desse nó cego aí. É a filosofia dele. O problema, Marquinho, não é pegar, vai pegar, condenar, vai condenar. Esse não é o maior problema, sabe qual que é? Cumprir. É o recurso que o cara tem, um bom advogado, e que certamente aí é que entra o entre aspas, entendeu? Ô, mano, e os bastidores disso Não, mas aí independente da vara civil, RG, o que eu quero mesmo é esse sujeito aí excluído do quadro associativo do Isso Corinthians, que aí ele nunca é mais o- pise lá. aí você já é fala mais como é que tá difícil, podre, né? Depois a gente RG? vê o Mas é vara desenrolar civil da não, parte isso é civil. vara criminal. É criminal. Criminal, civil, enfim, o que ele tiver que Agora, responder aí tirarem na outra circunstância. Tirarem mas ele lá de esportivamente tem que ser dentro, expulso. aí já é outra pegada. Bom, viu? acabou, né, Motinha? Acabou. Diz que Acabou. nos bastidores, só uma coisa, nos bastidores tá uma briga no zap dos conselheiros
quem que vazou isso pra imprensa que o Andrés pediu pra sair, né? Pra sair do conselho e tudo, porque não era pra ter vazado, era pra sair... Como se ele tivesse... Não, né? como se o Corinthians tivesse falado, tivesse afastado. Mas, ô Mota... Essa que é a briga. Esses mesmos sem vergonha são os mesmos que lavraram um boletim de ocorrência, Sombra, para tentar descobrir quem vazou as faturas pro pastor Mala. Ao invés deles tentarem investigar o porquê foi usado um cartão corporativo de maneira indevida, esses sem vergonhas aí, eles abrem um boletim de ocorrência para saber quem foi que vazou as faturas. Ou seja, por aí você já pode ter um norte do que a gente tá discutindo aqui, né? E até por isso tudo que a gente ouve é que eu acho que vai ser muito difícil essa Safiel, que eu acho uma iniciativa muito legal, acabar sendo aprovada. Ah, eu também acho. Acho muito Olha... difícil. Acho que outros modelos de SAF terão mais espaço do que esse da Safiel, que eu acho o mais legal. Difícil, hein? Então. E o modelo de SAF que possivelmente deve ter abertura dentro do Corinthians, RG, a gente sabe muito bem qual seria. Sim. Aquele cara, por exemplo, um Ronaldo que fala, opa, eu levo um investidor. Aí ele põe aí o cara de areia mijada como CEO e tá tudo certo. Mesmo que ele não apareça no front, ele pode estar por trás intermediando alguma coisa. O sistema é bruto, o sistema é bruto. Mais legal. Fala, Fiel, tranquilo? Fala, Fiel. Fala, Fiel. Fiel, a investigação ainda tá bem no início. Inclusive, o próprio Dr. Cassi, mano, também confirmando a informação de que ele tem uma caixa lotada de documentos que ainda não foram analisados. Mas com um pouco que ele já analisou, já identificou várias irregularidades, vários crimes cometidos por Andrés e Duílio, inclusive o próprio Andrés deu o primeiro passo aí, ele mesmo, de se afastar do Conselho do Corinthians para poder se defender na justiça. Tadinho, né, Fiel? Tadinho, nossa, colocou a mão na consciência. Meu Deus, eu errei, deixa eu me afastar agora, me defender, resolver esse BO. O caramba, né? O caramba. O próprio Dr. Cássio largou o aço na coletiva, ele foi firme, foi duro nas palavras. Inclusive a gente trouxe no vídeo anterior aqui parte da entrevista de Dr. Cássio, que foi bem longa, a gente trouxe ali uns 20, 25 minutos ali da entrevista, principalmente a parte inicial, onde ele traz todas as alegações, e a coisa tá ficando cada vez mais feia aí para Andrés e Duílio. Uma coisa que ele falou é interessante, que é o quê? Se tornou comum eles usarem o cartão como se fosse um cartão próprio deles. Declarou vários gastos, como a gente já trouxe, em farmácia, mercado, relojoaria, loja de joias, joalherias, trazendo vários gastos também em passagens aéreas, viagens, remédio de disfunção erétil e muito mais coisas aí. Ele falando que isso, independente do valor. Inclusive ele falou uma informação de que tem uma assinatura de um iPhone, um aplicativo de iPhone que está sendo debitado todo mês. É um valor irrisório ali, R$35, R$40, sei lá, R$50, alguma coisa assim. Mas ele falou, não importa o valor, não pode, o dinheiro não é deles. Ele alegou praticamente uma organização criminosa dentro do Corinthians, e a coisa vai ficar muito feia para Andrés e Duílio. A gente aguarda aí o desenrolar dessa investigação e a gente conta com o Dr. Cássio e o Ministério Público para fazer essa limpa que é muito necessária dentro do nosso Corinthians. Lá dentro a gente vê que não tem solução, mas se vier de fora, se vier da Justiça, se vier do Ministério Público e principalmente de um ser humano, de um profissional como o Dr. Cássio, que quer fazer a coisa acontecer, quer trazer justiça para dentro do Corinthians, a gente tem esperança que o dia de hoje, daqui em diante, seja algo marcante na história do Corinthians. Deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal você que não é inscrito. Eu sou o Luan, se gostou, fortaleça com aquele like. Até o próximo vídeo. Valeu!